No desenho animado, o garoto vê pôsteres com imagens sensuais no quarto. Ele tem o desejo sexual despertado, tanto por imagens de mulheres quanto de homens. Depois, o filme insinua uma relação sexual entre ele e outro garoto. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo e há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou no fundo eles são uma composição de fatores políticos e de pressões políticas que levariam a criar esse Supremo? E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, né, mais favorável aí a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados aí, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive, sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar, né? Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que o sodomita, ele é traduzido assim, em português: os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. E asenoikoitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Para onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina.
e desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais, não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. Né? Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema. Vemos pastores que sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material. Ele diz que Jonatas era uma vergonha para sua família, e o hebraico vai usar a palavra amante, né, de Davi. Então, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jonatas. E a palavra que Saul fala para Jonatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jonatas amava Davi como um homem ama uma mulher. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. O casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde.
we had a whole plan that sold abortions, and it was called sex education. Break down their natural modesty, separate them from their parents and their values, and become the sex expert in their life so they turn to us when we would give them a low-dose birth control pill they would get pregnant on or a defective condom. Our goal was 3 to 5 abortions from every girl between the ages of 13 and 18. The multitudes of people that have been hurt by abortion, it's just unfathomable. That abortion is really, to me, the ultimate exploitation of women. It is so shameful and secretive that many women don't tell anybody that they've had an abortion. They won't say anything for 20, 30, 40, 55 years. They're so traumatized. Silence. U.S. Senate report states, physicians, biologists, and other scientists agree that conception marks the beginning of the life of a human being that is alive and is a member of the human species. There is an overwhelming agreement on this point in countless medical, biological, and scientific writings. Planned Parenthood is expanding now. They're building gigantic abortion clinics in anticipation of socialized medicine. There's a lot of money involved. We never would take personal checks. We always encouraged the ladies to bring cash. Why is that? So, you don't have to report cash, friend. When you're fighting for your life, you need to know what you're fighting for. And if what you're fighting for is life, how do you destroy a life in an effort to fight that fight? I'm fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over.